Sim, hoje vamos falar sobre esse assunto. Um assunto que eu, até um tempo atrás, nem imaginava que iria vir conversar com vocês sobre isso. Por quê? Porque eu achava que eu não iria passar por esse processo, ia continuar numa situação por muito tempo. Não tinha na minha mente que tudo isso ia passar, né? Mas a gente tem um Deus maravilhoso que cura e liberta de todas as coisas. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que sim, eu espero que vocês estejam muito bem. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um assunto um pouco delicado, mas que hoje eu me sinto preparada para vir conversar com vocês sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, eu sofri com ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo com depressão. Só que, Jéssica, você passou por tudo isso e tá aí firme e forte? Bom, é tudo um processo, né? Tudo a gente vai se adaptando e tudo. Tudo é um processo, nada assim é de um dia pro outro, né? E o que acontece? Há um tempo atrás, gente, eu vou começar a contar pra vocês do começo, pra não ficar tudo confuso. Um tempo atrás, quando eu tinha só os quatro, não tinha a Maria ainda, e a Laurinha era bem pequenininha, se eu não me engano, ela tinha a idade da Maria, tá? Não vou dar certeza, mas pode ser que seja essa idade, eu não me lembro por certo. As crianças estavam na escola, a Laurinha ainda não estava. A Tawane e o Luan, eles estudavam de manhã e o Tiago estudava à tarde. Então, o que acontecia? Levava a Tawane e o Luan pra escola, né? Aí dava 11h20, eu tinha que descer pra buscar o Thiago, ou a Tawane lá na escola. Vocês me perdoem se isso acontecer, gente, é porque é muita criança, eu troco os nomes toda hora. E aí eu descia pra buscar os dois. Só que quando eu descia com a Laurinha no colo e com o Tigo andando. E aí fomos, né, e vamos buscar eles na escola. Chegando lá embaixo, traz eles pra casa, chega aqui em casa, dá banho no Thiago, dá almoço, desce de volta. E assim, esse processo não é rápido, né? Não é rápido, não é devagar, tem que ser tudo correndo, porque tipo, 11h20, busca, sobe, meio-dia já começa a trocar, 12h40 eu tô descendo. A gente pensa, é muito rápido. E nesse processo de subir lá de baixo, é muita correria. Pensa, Jéssica, é super tranquilo, gente, são 4 crianças que eu tinha que subir. 4 crianças que eu teria que fazer andar rápido, que eu teria que ficar brigando, porque não tinha como eu segurar a mão de todos. Então, vocês pensam nessa situação, como que era. E aí eu fui acontecendo isso vários dias. Eu chegava aqui em casa, a minha cabeça tava a milhão. No começo eu achei que era só canseira. Até achei que eu estava com canseira mesmo, literalmente, muito cansada. Porque, né, muita coisa que eu tava fazendo, né? E aí na minha cabeça ficava assim, nossa, meu Deus, como eu tô cansada. E ao mesmo tempo que eu tava estressada, cansada porque eu subia brigando, botava meus filhos pra descer de novo. E eu tava cansada e estressada também de saber que eu estava esforçando, né? Forçando os meus filhos, sobrecarregando eles. E aí chegou um certo momento que quando eu começava a trocar o Thiago, eu estava cansada, eu estava nervosa, eu estava irritada. Por quê? Porque eu ia pôr um sapato nele, parece que o sapato não entrava. Eu começava a ficar afobada, me dava falta de ar. Jéssica, só de pôr um sapato, pra você ver onde eu já estava. Eu já não estava mais estressada, eu já estava sobrecarregada. Tava tudo misturado, uma mistura de sentimento. De repente eu começava a chorar porque eu não conseguia colocar o sapato no Thiago. E aí as crianças, assim, super nervosos, porque eu chorando e eu pedindo pra eles me ajudar com alguma coisa, tipo, pega lá o sapato desaparecia, cadê a meia do Thiago? E cadê tudo? Gente, era muito cansativo. Eu não esqueço desses dias. Esses dias que eu passei foram dias muito cansativos pra mim, teve dias piores, teve, mas aí eu fui aprendendo a lidar com as situações e naqueles dias eu não sabia lidar com aquilo. E eu era sozinha, sabe? Tipo, até hoje tudo eu faço sozinha. Só que quando eu lembro disso, me prende o coração porque foram momentos complicados pra mim. Eu não sabia o que fazer quando eu me sentia daquela forma. E aí eu começava a chorar, eu sentava assim, e o Thiago na minha frente, as crianças tudo ao meu redor, até mesmo a Laurinha chorando porque não tava entendendo a situação. E eu chorava.
E eu me via naquela situação. E aí eu levantava, arrumava e nós levávamos ele pra escola. E foi seguindo assim, gente, vários dias, cada hora uma coisa, cada hora uma coisa. E aí, por um tempo passou, eu achei, até cheguei a conversar com a minha irmã chegou a ver algumas dessas vezes, dessas situações comigo, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei que eu tava cansada e tal. Aí ela falava, Jéssica, tenta fazer as coisas antes e tal. Eu tentava, gente, mas ainda acontecia. Só que com o tempo isso foi acontecendo menos vezes. E aí passou, né? Eu passei por essa fase e achei que tudo ia ficar tranquilo. E aí, gente, chegou uma outra fase, que foi a fase que eu comecei a entrar em desespero em qualquer situação, sabe? Que eu me via chorando e depressiva a qualquer momento. Tinha dias que eu levantava, não queria nem pisar o pé no chão. Tinha dias que eu não queria nem olhar pra mim no espelho. Eu escutava as vozes das crianças, já me dava desespero só de saber que eu ia lidar com aquelas situações durante o dia, que eu ia ter que enfrentar tudo sozinha. E aí algumas pessoas podem perguntar, Jéssica, cadê o Ariel nessa situação? Gente, parece que o Ariel estava com os olhos fechados para essa situação, porque eu me sentia sozinha. Mesmo que eu via alguém do meu lado, mesmo que tivesse alguém falando coisas bonitas, palavras boas, eu também estava com os olhos fechados, sabe? E aí teve momento, gente, de eu estar, tudo bem, eu sei que muita mãe passa por isso, não foi só eu, o exemplo de estar no banheiro e escutar algum barulho e achar que o filho tá morrendo. Gente, isso é normal de uma mãe preocupada, né? Porque a mãe não consegue nem cagar direito. Isso é a verdade, é a realidade, né não? Toca aí. E aí, gente, comigo já começou a ficar um pouco mais difícil. Comigo teve algumas situações das crianças se machucar num estado muito grave que me assustou, né? Desde quando a Tawane nasceu, sempre acontecia coisas que sempre me assustou. E tem gente que reage com o susto na hora e depois de boa, tô tranquila. Eu já não. Toda vez que eu levo um susto, até hoje isso é nítido, isso me causa transtorno. Tipo, se eu sofro um susto com os meus filhos, eu já fico muito mais ligada. Tipo, eu quero estar sempre de olho, sabe? E aí começou a acontecer episódios do quê? Eu tá tomando banho, eu escutar um barulho na parede, porque eu tô aqui no quarto das crianças, o banheiro aqui desse lado. Eu escutar um barulho na parede, eu já achar que meu filho tinha caído, batido a cabeça, já tava desmaiado. Eu gritava, tá tudo bem? Ninguém me respondia. Tá tudo bem? Ninguém respondia. E aí, onde eu já começava a chorar, eu desligava o chuveiro, eu saía, por que que vocês não me respondem? Pelo amor de Deus, tá tudo bem? E eu já implanto chorando, e as crianças falavam, mãe, tá tudo bem. E eu falava, meu Deus, vocês têm que responder. Eu, pelo amor de Deus, me responde, porque eu tô achando que vocês vão se machucar, sabe? E isso foi só aumentando, só aumentando, só aumentando. Tinha dias que eu ia fazer xixi, eu escutava alguma coisa na parede, ou muito menos no chão, já achava que eram os meus filhos se machucando. Mas, Jéssica, o que você acha que causou isso? Isso me causou com sustos, com certeza, com sustos que eu já passei, sabe? E a pressão, gente, a pressão de querer sempre, sempre que esteja tudo bem. Quando eu falo sobre isso, gente, eu me emociono porque ter filho, gente, não é fácil. Pôr um filho no mundo é você pôr ele no mundo e saber que qualquer momento ou qualquer coisa vai tirar a vida dele, porque é verdade. Pode acontecer coisas a qualquer momento. Nítido. E isso hoje eu já consigo reagir muito mais tranquila, um pouco. Não vou mentir pra vocês que não é fácil, não é fácil. E com a mistura desses sentimentos, com essas coisas que iam acontecendo comigo, eu fui vendo que as coisas estavam piorando. Tinha dias que eu virava pra mim mesma e falava, Jéssica, você não tá bem, você precisa de ajuda. Jéssica, você não tá bem, você precisa de ajuda. E eu nunca cheguei, assim, em alguém da minha família e me abri e falei o que eu estava passando. Não, eu me lidei sozinha e isso estava só piorando. Na verdade, o meu medo era chegar em alguém e falar isso e todo mundo falar que era frescura. Não vou mentir. Ou falar, ai, filha, calma, vai passar, é só uma fase.
ou coisa e tal, isso não ia resolver a minha situação. Então eu me calei e fiquei sozinha. É sem mentira nenhuma, até Periel mesmo, eu me segurei muito pra falar pra ele que não tava legal, porque esses momentos eram sozinhas, ninguém via. Parecia que isso acontecia comigo, parecia que só eu tava vendo aquela situação. E isso foi acontecendo muitas e muitas vezes. Chegou momentos de eu só querer ir pro banheiro pra tomar banho, pra poder chorar, pra poder aliviar. E aí eu me aliviava e voltava pra guerra, sabe? Voltava pra luta. Porque pode parecer fácil para muitas pessoas lidar com as situações, mas não é, gente, não é fácil. Todos os dias você lutar com o seu problema dentro de si e ainda lidar com as coisas do dia a dia, né? Tinha dia que eu não tinha ânimo para levantar, tinha dia que eu não queria fazer almoço, que eu não queria comer, mas eu tinha que fazer, sabe? Tem gente assim que fica doente, vamos dizer, tem o luxo de deitar e ficar lá descansando porque você não tá bem. Eu nunca tive isso desde quando me tornei mãe, né? Eu sempre priorizei a vida dos meus filhos, a necessidade dos meus filhos. Então, como eu tava ruim mentalmente, logo totalmente o meu corpo também foi ficando ruim. Eu comecei a sentir dor de cabeça, eu comecei a sentir mal-estar, vontade, sabe, parecia desmaios também, só que eu ficava um pouco mais firme. Sonolência, muita sonolência, tipo, do nada eu sentia vontade de dormir. Aonde eu encostava, se eu tinha oportunidade, eu estava dormindo. E assim foi indo, gente. Até onde eu tomei a decisão de mudar a minha situação. E eu sabia que a minha única direção e a única saída para aquela situação era Deus. E como eu estava muito afastada, eu tinha que saber fazer alguma coisa. E foi onde eu procurei. Pode ser que você não acredite em Deus, pode ser que você não acredite nisso, porque tem muita gente assim. Mas pra mim foi a saída que eu tive. Eu não tinha como procurar um psicólogo ou muito menos um outro tipo de ajuda. E a minha ajuda era Deus, sempre será Deus, né? E eu fui conversar com ele, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tô bem. O Senhor sabe que eu preciso de ajuda. E eu sei que pra mim conseguir a minha ajuda, eu preciso te pedir, então, por favor, me ajuda. Por favor. E eu lembro dessa oração que eu cheguei assim no meu quarto à noite e eu falei com ele como se eu estivesse falando com um amigo. Me ajuda, tipo, eu não ficava lá falando palavras lindas e bonitas, eu só falei o que eu sentia e no final eu só chorava. E teve várias e várias orações dessa. Então, tipo, quando eu sentia essa frustração, eu sentia esse escalafrio, essa tremedeira, essa falta de ar, eu chorava e eu pedia pra Deus essa direção. Na verdade, eu não me sentia preparada pra falar com ninguém. Mas quando eu sentia que eu poderia contar, alguma coisa acontecia e eu só me fechava mais ainda pra aquela situação. E aí fui com muita oração, orando sozinha, gente, sozinha. E pedindo a Deus pra tirar isso de mim. Eu não vou mentir pra vocês que às vezes eu ainda, né, escuto barulho e acho que tá acontecendo alguma coisa, porque eu acredito que isso chega até a ser normal de uma mãe, né? Tem mãe e você fica preocupada mesmo. Eu digo no banho, sabe? Vai usar o banheiro, ou eu tô na cozinha, acontece alguma coisa, eu tô no quarto, eu escuto. É assim, gente, a vida de uma mãe. Você sempre vai estar preocupada com seu filho. Mas não é normal uma preocupação excessiva onde você chora entre desespero. Eu acredito que tudo tem cura e libertação por Deus. E tudo depende da gente também. Ah, Jéssica, mas tem gente que tá numa situação tão difícil que não tem como pedir ajuda. Olha, Deus, ele tá vendo a gente em todo momento. E se você pedir socorro, ele vai te ajudar. Basta você abrir a sua boca e falar socorro, Deus. E essa foi a minha saída, gente. E hoje, depois de mais ou menos alguns meses, depois disso, de tudo que eu passei, eu consigo olhar de uma outra forma, sabe? Tudo é um processo, sabe? Hoje eu passo por uma fase que eu não gostaria de estar passando. É muito difícil pra mim. Assim que eu superar tudo isso que tá passando comigo, eu venho contar pra vocês por quê. Por quê? Porque tudo serve de aprendizado, sabe? Às vezes uma pessoa está precisando
ouvir a sua história para ela se ligar e entender que ela vai passar por isso. E vai passar. Foi bom e foi ruim eu não ter ninguém pra contar. O bom é porque eu aprendi a lidar com as minhas dores. E o ruim porque na hora que você não tá mais aguentando, parece que você vai morrer, sabe? Teve sim momentos que eu pedi pra morrer. Teve sim dias que quando eu sentia essas sensações ruins dentro de mim, eu só queria morrer. Eu pensava em morrer. É duro falar isso, gente. Mas eu não me esqueço daqueles momentos que quando eu tava bem ruim, gente, bem ruim mesmo, eu recebi um beijo dos meus filhos, eu te amo. Então, gente, toda vez que eu pensava essa besteira, vinha o rostinho deles na minha frente. Então, eles são tudo que eu tenho na minha vida. Eu posso ser uma mãe brava, eu posso ser uma mãe que pega no pé, mas sempre vai ser pelo bem deles. E hoje estou aqui, gente, firme e forte, porque Deus me quer aqui. E eu preciso cumprir minha missão nessa terra, que é cuidar dos meus filhos e dar de tudo do bom e do melhor pra eles. E fazer eles ser pessoas honestas, pessoas boas. E eles, quando eles crescerem, lembrar que eu fui forte o bastante pra criar eles. Palavras que desmotivam, eu vou achar muito. Mas se eu quiser ouvir aquelas palavras que ajudam, eu vou encontrar em Deus. Então é isso, gente. Eu vim contar pra vocês essa experiência que eu tive. Várias e muitas vezes. Passava e voltava, passava e voltava. O síndrome do pânico, gente, é terrível. E eu senti desta forma, como tem pessoas que sentem de outras formas. Eu senti na pressão, no medo com os meus filhos, não comigo, sabe? Tem gente que sente consigo mesmo. A depressão foi momentos que eu chorava sozinha, do nada, e só queria chorar. A ansiedade é o coração querer sair pra fora. E daquela tremedeira, sabe? Então, tudo ao mesmo tempo. Mas Deus é bom, gente. Deus liberta e Deus cura. Não esqueça disso. Fiquem todos com Deus. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tudo passa. Só coloca na mão de Deus e coloque em prática. Vai passar. Só basta a gente confiar. Isso é a verdade. Então é isso, gente, ó. Um super beijo pra vocês. Antes de sair desse vídeo, deixar bem claro pra vocês, hoje eu tô bem, graças a Deus. Eu me emociono assim porque foram momentos difíceis pra mim, tá? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu lido sim com coisas que estavam passando na minha vida. Mas tudo tem um propósito, gente. Então eu sei que daqui a um tempo isso tudo vai passar. E eu vou vir contar pra vocês, pode ter certeza disso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.